Primeiro, eu quero começar conversando com você sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que completou uma década em janeiro do ano passado, em 2022. A política de 2012, né? E ela trazia como grande novidade um conjunto de ações e responsabilidades que eram atribuídas às diferentes esferas de governo, né? E só entre 2007 e 2015 foram investidos mais de 150 bilhões de recursos públicos, que fosse da esfera federal, do estado, dos municípios, sendo que desse total 50 bilhões vieram do Pacto da Mobilidade, né? Eu queria saber de você, Luciano, como você vê a situação depois disso tudo, 10 anos depois. Esses planos foram elaborados, deu resultados na cidade? Existe alguma cidade que seja um ótimo exemplo de boas práticas daquilo que foi feito? A expectativa que as pessoas tinham desses grandes projetos, como é que ficou? Eu, como pesquisador do Observatório das Metrópoles, né, e do IPUR, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto essas mudanças e o próprio funcionamento das políticas de mobilidade após a aprovação da Lei 2.587, que é de 2012, né, mais especificamente de janeiro de 2012, quando ela foi promulgada, e desde então o Brasil experimentou muitas mudanças, né, e políticas que vieram atreladas a essa mudança institucional importante, né. Claro, não foi a única mudança institucional que a gente teve e que dá suporte às políticas de mobilidade, né. Eu destacaria também a lei dos consórcios públicos, a lei das mudanças nas leis de licitações, enfim, então isso tudo mudou um pouco, alterou um pouco o arcabouço, digamos, jurídico-institucional que dá suporte às políticas públicas urbanas como um todo, mas mais especificamente as políticas de mobilidade e transporte, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar, porque lá, como pesquisador do Observatório das Metrópoles, nós tínhamos um projeto, desenvolvemos um projeto em parceria com a FINEP, né, de acompanhamento de tudo que acontecia em termos de políticas urbanas nas sedes da Copa do Mundo, né, no caso as 12 sedes, e o Rio de Janeiro, que além de sede da Copa, de 2014, era a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E a gente acompanhou muito de perto, né, então, e o balanço que se faz, né, ele não é o mesmo para todas as cidades, né? Mesmo porque a gente está comparando ordens de grandeza em termos de investimento muito diferentes, né? Então, quando a gente compara o que foi feito no Rio, que também era sede das Olimpíadas, com o que foi feito, por exemplo, em Manaus, é uma diferença muito grande. Então, a gente não tem um balanço único, né? O que a gente pode observar, né, é que no Rio, de fato, a gente teve algum avanço, né, já que a gente está no Rio de Janeiro, a gente vai falar muito do Rio de Janeiro, com a implementação dos BRTs no primeiro momento e depois da expansão do metrô, enfim, de toda uma requalificação urbana em grande parte da cidade, com a implementação do VLT, que hoje tem uma importância grande para a circulação no centro da cidade e que acaba também recebendo um público que vem até mesmo da região metropolitana para acessar o centro, e há expectativas de que isso melhore com a construção do terminal Gentileza, intermodal, né, que vai integrar BRT, VLT e ônibus, enfim. Então, é um balanço, à primeira vista, positivo, porque a gente, de fato, e aí isso vale para o Brasil como um todo, teve o maior investimento em termos de transporte público na história do país, né? Então, foram bilhões previstos para serem implementados, e isso, de fato, claro, mexeu com a estrutura do transporte em diversas cidades. Então, a gente teve BRT em cidades que não contavam com sequer faixas exclusivas para ônibus, né? Então,
de fato foi uma certa mudança de paradigma também, né, em termos de transporte, mas a gente também não pode deixar de observar, como você mesmo disse, as muitas oportunidades perdidas que a gente também testemunhou, né? Então, essa semana passada mesmo eu vi uma notícia que já era esperado, mas ao mesmo tempo deixa a gente assim decepcionado, triste, né? Que foi o desmonte do VLT de Cuiabá, por exemplo. Eu tive a oportunidade de visitar lá a cidade quando estava sendo construído, né? Para a Copa, né? Cuiabá era uma das sedes, né? Então tinha um projeto de VLT que ligava o aeroporto, que fica no município vizinho, em Várzea Grande, até o centro de Cuiabá. Esse VLT a obra foi contratada, o projeto foi desenvolvido, enfim, mas ele nunca chegou a entrar em operação, e na semana passada ele foi desmontado, a estrutura começou a ser desmontada. Então, para mim, é o exemplo maior das oportunidades perdidas em relação às políticas de transporte que vieram com Copa, Olimpíadas e PAC Mobilidade, né, que não dá para separar esses carimbos, né, essas marcas, né? Então, eu acho que de fato foram muitas oportunidades perdidas, e mesmo em lugares onde a gente viu os investimentos de fato se concretizarem, como no Rio de Janeiro, a gente também não pode achar que simplesmente ficou uma maravilha. O colapso do BRT não tem a ver só com crise econômica ou com pandemia, tem a ver também com a sua própria concepção, e eu diria um pouco mais com a própria inserção desse meio de transporte no espaço urbano, né? Então, a gente viu muitos espaços sendo profundamente alterados, né, em termos de dinâmica, alterações urbanísticas que acabaram gerando também mudanças na dinâmica de uso e apropriação dos espaços no entorno de onde foram implantadas essas linhas, né? Então, em torno de estações, lugares onde a via passou a ser segregada, enfim, então muda a forma como as pessoas se apropriam do espaço, os pedestres circulam, como é que o comércio funciona. Então, eu acho que a lição que fica, né, já que a gente vai insistir nesse o modelo do BRT no Rio de Janeiro, é pensar um pouco mais de forma sistêmica, né? E aí a gente entra um pouco também na própria discussão sobre os benefícios sociais desse tipo de modelo de transporte, né?